Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte dessa tarde de domingo, de um bate-papo, de uma apresentação desses trabalhos. Eu sou de São Luís, do Maranhão. Deixa eu só dar uma arrumada aqui, porque a tela está pequena aqui. Ok. Eu sou de São Luís, do Maranhão. Sou fotógrafo profissional há mais ou menos 25 anos. E por ser do Maranhão, talvez tenha sido isso que tenha me levado ao caminho da fotografia. Maranhão é um estado de uma riqueza muito grande, diversidade cultural. Eu acredito que só a Bahia e Pernambuco tenha uma diversidade tão vasta, tão variada e tão rica quanto a do Maranhão. Isso tudo muito fruto da chegada dos negros africanos para trabalhar inicialmente nas lavouras de cana-de-açúcar e dos moinhos no Nordeste, e principalmente no Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, mas foram muitos também para o Rio de Janeiro, São Paulo. E o Maranhão absorveu esses negros. E esses negros que tinham o objetivo dos senhores de escravos é que eles adquirissem apenas um corpo escravo, um trabalhador, né? Tanto que na saída lá de Uidá, Penim, antigo reino do Daomé, antes deles embarcarem nos navios negreiros, existia uma árvore secular, uma árvore sagrada lá perto desse embarque, onde os homens teriam que dar 9 voltas num sentido e as mulheres davam 7 voltas no outro sentido. Isso aí era como se fosse uma regra que era para eles se desmemorizarem. Eles queriam que embarcassem, os senhores, os vendedores, os traficantes, queriam que embarcassem apenas corpos trabalhadores e que deixassem ali toda a sua memória, toda a sua ancestralidade e principalmente o seu culto aos voduns e a sua religiosidade. Então, isso aí acaba não acontecendo, né? Todos esses negros, quando chegaram no seu destino aqui nas Américas, né? Haiti, Cuba, o Brasil principalmente, eles trouxeram contigo, acabaram trazendo consigo essa ancestralidade, essa forma de praticar os seus cultos. Então, inicialmente, quando eu comecei a adentrar na fotografia, eu fui primeiro chamado, cativado pela riqueza da cultura popular do Maranhão. Exatamente pela influência dos negros, pela herança negra, a variedade dessa cultura popular. Então, aqui nós temos o bumba meu boi, tambor de crioula, lelê, cacuriá, tambor de mina, quer dizer, uma vasta variedade de formas de praticar essa cultura popular. Dentro elas, a que mais se destaca é o Bumba Meu Boi, né? O Bumba Meu Boi acabou recentemente sendo agraciado, final do ano de 2019, agraciado com o título de Patrimônio Cultural Imaterial, concedido pela Unesco, né? E esse ano era para ser um ano de comemoração desse título, justamente agora desse ciclo do junino, esse ciclo onde o boi toma conta da cidade de São Luís e a cidade passa praticamente 10 dias em festas em todos os espaços com as apresentações do Bumba Meu Boi. Infelizmente, com essa situação que a gente está vivendo, isso foi abortado, né? Então a gente fica aqui numa tristeza e numa esperança que isso passe logo, né? Inclusive, assim, vários grupos de Bumba Meu Boi estão
Estou praticando de uma forma muito simples, alguns ensaios dentro dos barracões, mas ninguém pode se aglomerar, ninguém pode colocar mais do que 4, 5 pessoas dentro de uma sala, né? Então, isso aí realmente foi muito prejudicado e o título ficou para ser comemorado no ano que vem. Então, além do meu envolvimento com a cultura popular, é sabido que vários mestres da cultura popular, são aqueles chefes de cada grupo, de cada estilo de manifestação popular, eles têm alguma ligação com terreiros, né? Terreiros de culto a voduns e orixás. Aqui no Maranhão, esses terreiros ganharam o nome de tambor de mina. Essa manifestação religiosa afro-brasileira ganhou o nome de tambor de mina, né? Porque os negros que chegaram eram conhecidos como negros mina. Então, por isso aqui, essa manifestação que é equivalente ao candomblé, ao batuque, em outras cidades, aqui ganhou o nome, só aqui, de tambor de mina. E com o tempo daqui, ela acabou migrando para outros estados vizinhos, como o Pará e o Amazonas. Também são lugares que depois foram também praticados o tambor de mina. E aí foi esse envolvimento, né? Eu, com a aproximação desses mestres e desses senhores, esses sacerdotes, o envolvimento com a religiosidade foi maior do que o da cultura popular. Pela forma mais forte de que essas duas vertentes são praticadas, né? A cultura popular é uma coisa profana, onde vai para a rua, brinca, toma cerveja, toma cachaça, toma conhaque, rum, né? É sempre regado a muito álcool e a muita animação, a muita festa. Já a cultura religiosa, não. Não se pode beber, não se pode ter que respeitar esses espaços sagrados onde ela é praticada. E então tem todo esse cuidado, todo esse respeito dentro desses espaços. E aí é um envolvimento que a cada ano, cada aproximação vai crescendo. Eu já sou amigo de vários pais e mães de santos e sacerdotes de culto ao tambor de mina e sempre viajo muito pelo interior do Maranhão, porque o Maranhão é um dos estados que mais tem a influência negra, né? Por exemplo, aqui em Alcântara, que é uma cidade aqui próxima de São Luís, a maior concentração de quilombos do Brasil está em Alcântara, né? São mais de 130 quilombos reconhecidos e cadastrados. Então, eu comecei a realmente me aproximar desses senhores e dessas senhoras, e com isso a frequentar o calendário ritualístico de algumas casas que eu fui assim elegendo como prioridade para mim. Não que seja uma melhor do que a outra, não, mas que seja uma prioridade, uma identidade com o próprio chefe da casa. E eu passei a frequentar essas casas com assiduidade, né? O meu primeiro trabalho autoral foi Nagon Abioton, um estúdio fotográfico histórico sobre a Casa de Nagô. A Casa de Nagô é o segundo terreiro de tambor de mina mais antigo do Brasil. Esse aqui é o livro que foi o resultado desse trabalho, né? Se houver tempo, a gente pode entrar nesses outros trabalhos também. Como a gente deu um tema para essa conversa de hoje de ancestralidade e poesia, eu vou apresentar um trabalho que mexe com ancestralidade, um trabalho meio antropológico, e o outro seria uma poesia, coisas bem diferentes, exatamente por uma opção que eu fiz de não ficar carimbado como um fotógrafo de antropologia visual, fotógrafo de pesquisador e documentarista. Assim. Então, aí esse meu envolvimento muito grande com... Oi, Rony. Posso continuar? Isso, zeladores de vodões.
Então, esse envolvimento muito grande com esses espaços durante vários anos, né? Mais de 10, 15, talvez até 20 anos frequentando esses espaços, fazendo outras exposições menores aqui em São Luís esse material que eu sempre estava registrando. Chega uma hora que diz assim, sim, como é que o tambor de Minas veio parar aqui no Maranhão? Né? Da onde saiu e como veio parar aqui? E aí dá vontade da gente ir na África, né? Porque de lá, tudo que tem batuques e tambores na música, na sua grande maioria saiu da África, né? Um país um continente de uma riqueza percussiva e de ritmos muito grande. E aí essa vontade de ir na África, apareceu a oportunidade aqui de um edital de apoio à cultura do governo do estado do Maranhão, e eu escrevi um projeto que tinha exatamente essa proposta. Para escrever esse projeto, assim como na maioria dos editais e dos prêmios de fotografia, às vezes você não precisa ter nenhuma fotografia pronta. Você precisa apenas de um conceito, né, de uma sinopse daquele teu trabalho e é apresentado para a comissão. E assim foi feito. E aí esse trabalho foi aprovado e aí apareceu a chance de eu ir à África. Né? Deu até um nervoso na época, assim, caramba, e agora eu vou ter que ir para a África? Eu vou ter que ir ao Benin, né? Um país no sudeste da África, a parte da África Ocidental, um país pequeno ali, lá do lado de Burkina Faso, Nigéria, Togo, bem lá no litoral mesmo, na parte bem de baixo da África. Aí, com esse nervoso, eu disse, sim, aí como é que eu vou? O que eu posso levar de equipamento? É uma coisa totalmente desconhecida para mim. Né? Nunca tinha ido por essas bandas. Mas aí, com a amizade de outros antropólogos aqui de São Luís, que já tinham participado de outros trabalhos meus, eu sempre estava cruzando com esses pesquisadores dentro desses espaços. Um grande antropólogo daqui, grande conhecedor dessa cultura afro-maranhense, o Sérgio Ferretti, infelizmente recém-falecido, mas era professor da Universidade Federal aqui, uma pessoa de uma generosidade incrível, juntamente com sua mulher, a Mundi Carmo Ferretti, também antropóloga, também na mesma área dele. Então, o Ferretti, sabendo da minha agonia de saber como ir para a África, tudo, ele disse assim, olha, Márcio, existe no Brasil um antropólogo beninense que mora em Aracaju, é professor da Universidade de Aracaju, Universidade Federal de Aracaju. E aí ele me passou o e-mail desse professor para eu fazer contato. O nome dele é Hipólito Brice Sobossi. Quer dizer, é um beninense que já morava no Brasil há mais de 10 anos. Hoje ele deve estar com uns de 15 a 20 anos já de Brasil. E aí, quando eu, através do e-mail, passei a síntese do trabalho para saber de que forma ele poderia colaborar. E ele, muito envolvido com esse tema, com essa história, ele disse que ele estava disposto a colaborar no que fosse possível. E aí, como eu tinha uma grana que foi disponibilizada pelo edital, eu poderia pagar a passagem dele para me acompanhar, né? E aí eu perguntei se ele queria ir comigo, ele disse que com o maior prazer, aí a gente ia para casa da terra dele, para casa da família dele, né, que está toda lá. E assim foi feito, assim que ele saiu de férias da universidade, a gente embarcou daqui e fomos ao Benin. Então fui muito bem acolhido pela família dele e eu sempre digo que assim que o Ferretti me deu o contato do Brice, eu logo corri no Google lá para fazer uma pesquisa e vi o gabarito que ele tinha, né? O currículo dele é exemplar, assim, falava várias línguas, principalmente o francês, que é a língua do Benin, e além disso falava o Fon, que é o dialeto lá de todos os lugares, as aldeias e as cidades onde a gente ia transitar atrás dessas pessoas que seriam fotografadas. Então, a proposta do trabalho era exatamente isso. Chegar no Benin,
que era o lugar de origem, e saber como saiu de lá essa manifestação e veio parar e foi acolhida aqui nas terras brasileiras e principalmente aqui do Maranhão. O pesquisador francês e antropólogo Pierre Verger fez um trabalho de muitos anos exatamente no Benin, só que numa parte um pouco mais acima do que eu fui. Inclusive eram de nações de Urubá, né, que falavam Yorubá, e a parte onde eu fui, ali embaixo no Benin, era mais o Fon, Jeje Fon. E aí o Pierre Verger afirma em suas pesquisas que teria sido uma ex-escrava do Daomé. Daomé era o reino Daomé, onde hoje é o Benin, né? E outros países também, quer dizer, um território muito grande que era todo um reino do Daomé. Então, o Pierre Verger afirmava que teria sido uma ex-escrava do Daomé, que teria sido vendido como uma ex-rainha do Daomé, que teria se vendido como escrava e despachada para as Américas. E como isso aconteceu? Essa rainha era casada com o rei Agongolo. O rei Agongolo tinha 2 filhos, o Adandozan, que era o filho de um outro relacionamento, e o Gezo, que era filho dele com a Nanguatimê, com essa rainha, que se chamava Nanguatimê. O rei, doente já, achando que poderia ter na hora de seu desencarne, ele reúne a família, reúne o povo e determina que, após sua morte, o rei, o filho Gezo, o mais novo, exatamente filho da Nanguatimê, deveria sucedê-lo no trono. Mas isso não acontece quando ele morre, e o Adandozan, o mais velho, acaba assumindo o trono no lugar, quebrando o desejo do pai, a definição do pai, né? A escolha. Como ele era bem mais velho, deu a desculpa que seria um tutor do Gezo e acabou assumindo. E aí isso se torna quando ele assume, suas tiranias, com suas guerras tribais em toda aquela região ali, ele se torna um rei tirano com um reino conturbado. Né? Por que ele despacha? E ele foi o causador, e ele foi o que teve a decisão de despachar a rainha, que era a sua madrasta, vamos dizer, despachar como escrava, né, para as Américas. Porque ele queria que ela era longe dele, para não atrapalhar no reinado. E acusando ela de feitiçaria, de ser conhecimento de ancestralidades, né, dos mortos, dos reis mortos, tinha conhecimento de tudo isso. Quer dizer, era uma rainha que tinha esse dom, era dotada desse poder de sentir ancestralidade, de comunicação com esses outros seres já desencarnados. E com isso ele afasta ela do reino, né? E aí essa mulher despachada, colocada nos porões imundos dos navios negreiros daquela época, e viaja, primeiramente chega no porto de destino, que seria em Taparica, na Bahia. E em Taparica, com o tempo lá, ela consegue se aproximar dos negros Mina, né? São esses negros que ganharam esse nome de negros Minas por terem saído do porto de São Jorge de Almina, lá dessa região de onde ela estava saindo também. E ela conversando com esses irmãos de nação e de credo, né? Os negros Minas, ela acaba descobrindo que a maior parte desses negros Minas estariam no Maranhão. Então ela decide vir ao Maranhão. Então, chegando em São Luís, final do século XIX, meado do século XIX, 1840, 36 a 40, mais ou menos, ela realmente encontra esses irmãos. E é como se eles estivessem esperando uma rainha, uma princesa, para reviver os seus cultos aos voduns que estavam adormecidos desde a época em que eles tinham chegado aqui. E essa rainha acaba percebendo esse sinal.
né? A Ana Gotimi acaba percebendo o sinal que seria ela a responsável de fazer, reviver esses cultos aos Oduns. E aí ela funda a Casa das Minas, que é o terreiro de tambor de mina mais antigo do Brasil. Ele foi recentemente, em 2017, ele foi desativado o processo dos cultos e dos rituais de culto a Vodun pela falta de sucessora, porque muito tempo passou sem a feitura das filhas de santo, né? Então, quando morreu a mais velha, a dona Deni Prata Jardim, com quase 90 anos, a casa, os cultos dentro da casa se extinguiram. A casa está aberta ainda, pode ser visitada, ficou tipo um memorial, mas as festividades e os rituais de cunho religioso do catolicismo ainda são praticados, tipo o Divino Espírito Santo, várias ladainhas, algumas obrigações que eles ainda mantêm, mas não tem mais a presença dos voduns. Os voduns não aparecem mais. Existem as vodunces, são aquelas pessoas que dançavam e praticavam, mas elas não estão mais recebendo com o falecimento da última, essas vodunces acabaram desaparecendo. Então é isso. Com isso, a Casa das Minas se torna esse grande espaço de culto a essa religião, né? E aí, com toda essa história contada, descoberta por PRVG, eu disse, poxa, então o meu trabalho pode supor, pode ter a intenção de fazer o caminho inverso a essa mulher, né? A essa negra, a essa ex-rainha. Pode se fazer o caminho inverso e chegando lá, eu vou frequentar esses lugares, esses espaços, e a intenção inicialmente era fazer fotografia dos rituais, das danças, dos cultos. Mas para fazer isso eu teria que passar praticamente um ano lá, porque esses rituais acontecem de forma escalonada durante o ano todo. Então eu não teria essa disponibilidade, nem o Brice que estava me levando, né? Então eu fiz a opção de fazer retratos desses sacerdotes lá no Benin, dentro dos espaços onde eles praticavam os seus rituais, as suas obrigações. E assim foi feito. No período de 25 dias, a gente conseguiu fotografar lá no Benin 20 sacerdotes, assim, da maior importância dentro da religião de culto a Voduns, né? Inclusive, assim, fotografamos um senhor lá que era considerado, vamos dizer, o Papa, era o chefe de todos eles. E isso só foi conseguido graças à presença do Brice, né? O beninense, que foi meu guia. Eu digo até que ele é um coautor desse trabalho, porque sem ele eu não teria conseguido fazer esse trabalho, né? Porque ele me dava acesso, primeiro pela forma de comunicação, né? Eu não falava o Fon, né, que era a língua deles lá, e o Brice é a língua mãe dele, a língua de berço, né? Então eu passava para ele a proposta de apresentação lá para esses sacerdotes e ele fazia a tradução. E aí assim eles concordavam. Eu ser brasileiro foi uma coisa que ajudou muito, né? O brasileiro é simpático muito lá com eles. Inclusive eu encontrava crianças lá, adolescentes com camisas da seleção brasileira também. Então o Brice fez essa facilitação do acesso a esses senhores, né? Senhores importantes. E depois deu já com esse arquivo de fotos desses sacerdotes, voltando ao Maranhão, eu ia fotografar também, fazer retratos também, dentro dos espaços dos tambor de mina, do Terecô e de suas vertentes aqui do Maranhão. Eu ia fazer fotos deles aqui, para, no final, fazer uma comparação, mostrar a semelhança que ainda guarda, depois de mais de quase 300 anos da chegada desse culto aqui, ainda guarda essas semelhanças, essas afinidades, principalmente na simplicidade dos espaços. A gente vai ver que são
sempre chão de terra batida, com paredes descascadas, por pinturas já desgastadas, mas a presença deles ali, a forma que eles se postavam e se postam em frente à Câmara e mesmo em frente à condução dos seus rituais, é uma forma de reis e rainhas, de sacerdotes, de uma beleza da indumentária muito grande. Isso a gente vai acabar vendo que aqui no Maranhão também acontece, né? Então, o trabalho foi esse. No final, gerou um livro e uma exposição. Essa exposição foi apresentada juntamente com o lançamento do livro, primeiramente no Museu Afro-Brasil, em São Paulo. Por que ela chegou no Museu Afro-Brasil? Porque nesse percurso, assim que eu acabei de voltar de lá do Benin e começava a produzir o material aqui no Maranhão, apareceu um prêmio aqui no Brasil que chamava Primeiro Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-Brasileiras, da Fundação Palmares, do Ministério da Cultura, do MINC, né? E aí eu vi que, poxa, esse tema proposto nesse prêmio bate exatamente com a proposta do meu trabalho. Eu escrevi o trabalho nesse prêmio e fui premiado também, né? E quem era o presidente do júri desse prêmio era o Manuel Araújo, que é o diretor e foi o fundador, o idealizador do Museu Afro-Brasil lá em São Paulo, né? Considerado por mim, assim, por grande maioria, talvez o museu mais importante e mais bem cuidado do Brasil, né? Quem não foi ainda lá tem que ver. E você assim vai um mês é uma coisa, você vai no outro mês já tem coisa nova, é um museu vivo, um museu de uma riqueza impressionante. E quase 90% das peças do museu são da coleção particular do Emanuel Araújo, né? Então ele foi chamado na época para a criação de um museu, ele praticamente cedeu todas essas peças dele e dirige. E quando saiu o resultado, o Emanuel Araújo viu o meu trabalho, que ele tem uma afeição muito grande com a história do Benin também, ele tem várias peças do Benin também, sabe profundamente a história dessa religião praticada lá. Ele disse que não, o trabalho vai primeiramente lá para o museu lá de São Paulo, o museu dele, né? E assim foi feito. Depois esse trabalho foi apresentado também na Bahia, no Museu Casa do Benin, é um sobrado bonito que tem lá no Pelourinho. Aqui também no Museu de Artes Visuais do Maranhão. Quer dizer, é um trabalho que tem uma trajetória muito grande. Às vezes eu até digo, conversando aqui com a minha mulher, eu digo assim para ela, eu já estou cansando desses zeladores de voduns. E aí aparece sempre uma oportunidade, algum convite, alguma forma de apresentar em algum lugar, em algum festival. Ele foi apresentado em vários festivais de fotografia também. E assim segue. Então a gente pode abrir para as fotografias, já temos aqui mais de meia hora de apresentação. As fotografias são essas. É até bom vocês fazerem um exercício de identificação, onde é Benin e onde é Maranhão, nessas fotos aí apresentadas. Na maioria das vezes, o tipo físico, quando é negro, lá e aqui, é muito parecido, né? Esse negro que aparece podia ser lá do Benin, e o Benin que aparece podia ser do Maranhão. É muito grande a semelhança. Inclusive, quando eu estava lá no Benin, fotografando muito lá pelas ruas, assim, as crianças, e eu encontrava uma identidade enorme com as crianças aqui da Baixada do Maranhão, dos interiores do Maranhão, lugares onde tem muito negro, assim, o feitio dos olhos das crianças, das meninas, assim, o feitio do rosto, o traçado do nariz e tudo mais, de uma semelhança muito grande. Então, a gente acaba percebendo que tem essas semelhanças, o chão batido de terra dos espaços ritualísticos. Então, o trabalho foi apresentado dessa forma. No Maranhão, eu consegui fotografar 42 pais e mães de santos. E no Benin foram 22. O trabalho final são 64, que
que compõem o livro e a exposição. A gente pode abrir, se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma curiosidade, a hora é essa. Quem quiser participar, fazer algum questionamento, pode abrir o microfone e falar direto, ok? Quando eu apresentei essa exposição, principalmente aqui no Maranhão, eu consegui acompanhar assim por vários dias, eu tive a intenção de não separar africano de brasileiros. A colocação das imagens eram misturadas, exatamente para provocar para fazer essa provocação que as pessoas procurassem identificar. As legendas eram muito pequenas, até de propósito, que era para não ser lidas de imediato, né? E aconteceu até um caso interessante que depois já de uma hora do lançamento aqui da exposição, teve uma pessoa amiga que estava visitando e disse: "Poxa, mas estou achando incrível esse trabalho. Eu já vi todo esse lado aqui que são os africanos. Agora eu estou passando para ver o outro lado dos brasileiros." Eu disse para ele: "Não, mas o que você viu está misturado, não é só africano desse lado." Aí ele diz: "Ah, não é possível, então eu vou começar tudo de novo." Assim, né? Porque exatamente a semelhança era muito grande. Tem uma pergunta aqui do Alexandre. O que mais te impressionou nesse experimento Brasil-Benin? O que mais? O quê? Impressionou nesse espelhamento Brasil-Benin? Bem, exatamente isso. O que eu fui atrás, eu achei, né? Como é que, depois de tantos anos, uma manifestação religiosa que sai de lá, do outro lado do Atlântico, uma distância dessa, vem ser absorvida aqui no Maranhão? Que ancestralidade é essa que os negros que vieram para cá guardavam dos seus antepassados, né? Que força é essa que fazia com que isso permanecesse até hoje? Então, isso aí foi uma das coisas mais impressionantes. Outra coisa que impressionou muito é que antes de eu ir para lá, eu fazendo minhas pesquisas aqui, visitando muitos interiores, espaços assim onde a maioria da população é negra, cidades pequenas no interior do Maranhão, como Viana, Cururupu, eu ia assistir ou fotografar ou documentar uma determinada manifestação lá, passava lá vários dias, 4, 5 dias, assim, e eu pensava comigo mesmo: poxa, eu estou na África, né? Eu estou na África, porque esse batuque aqui, esses tambores ancestrais, os batuques muito parecidos, os tambores muito parecidos com os africanos, a forma de dançar, os dialetos, apesar deles cantarem português, mas já virando quase que um dialeto, uma língua quase sem compreensão para mim, que estava ouvindo aquilo ali, a forma de dançar, e durante horas, a noite inteira, virando horas inteiras, até amanhecer com aquele batuque, aquelas danças, aqueles transes, principalmente os transes, eu dizia: poxa, eu estou na África. E aí, quando eu cheguei na África, o primeiro culto que eu vi lá, eu fiquei impressionado com a semelhança. Aí disse: poxa, eu estou no Brasil agora. Eu vi assim, o paralelo da semelhança, da forma de ser praticada, dos sons, dos ritmos, das danças, a indumentária, alguma coisa, alguns detalhes da indumentária. Lá, claro que não, que lá eles usam essas roupas muito coloridas, né? Que é diferente do daqui, que a predominância no tambor de mina são as roupas brancas com toalhas bordadas, em estilo rechilier, umas roupas muito lindas que elas dançam. Então, existe uma certa diferença na vestimenta, mas a forma de tocar, os sons, os ritmos, a dança eram muito parecidas. Isso aí me impressionou muito. Adalberto Mello pergunta: antes de começar a fotografar essas casas, aconteceu alguma autorização espiritual das casas, já que se trata de um espaço também sagrado, do ponto de vista religioso? Olha, eu não tenho mediunidade, né? Eu não sou iniciado, não tenho mediunidade.
O que me levou para dentro desses espaços foi a minha curiosidade, o meu interesse de conhecer essa manifestação, né? Então, assim, autorização para frequentar, sim, isso eu tinha, e era importante que eu entrasse em contato primeiro com os chefes da casa, mostrar meu interesse, assim, quase que sem levar máquina, apenas aquele processo de namoro, de aproximação mesmo. Porque são espaços sagrados, onde a gente tem limites, né? Os fotógrafos, quando adentram nesses espaços, têm que saber que eles têm limites do que eles podem fazer, de que forma eles podem se movimentar dentro desses espaços, até onde eles podem chegar, como se tivesse uma linha imaginária ali, não permitindo que a gente ultrapassasse determinados espaços. E praticamente a gente tem que ser invisível dentro desses espaços, né? Quanto mais invisível, quanto mais discreto você se comportar dentro desses espaços, melhor, né? Você não ser visto, melhor. E eu vou dizer que eu tenha perdido muitas fotos por não ter fotografado, exatamente por momentos incríveis aqui. Eu sabia que naquele dia não ia acontecer de novo, mas eu preferia baixar a máquina e fotografar apenas com os olhos e com a mente, guardar no meu HD interno aqui, do que prejudicar e atrapalhar qualquer momento daquele ritual. Então, Adalberto, que também é antropólogo aqui do Maranhão, isso é importante, né? Agora, sim, não houve nenhum trabalho ritualístico, uma permissão assim mais aprofundada. Sempre uma permissão dos chefes e, através dos chefes, no momento que o chefe dá, a aproximação e o consentimento de todos os praticantes dos grupos, né, das casas. Tá. Bom, temos mais uma pergunta. A Michele Maria pergunta: qual é a sensação de fotografar esses espaços? Olha, vai muito da afinidade, né? Pode pessoa lá e fotografar ou ir observar e não se entusiasmar, e não se emocionar com aquilo. Para mim, eu fui ganhando assim uma intimidade e um relacionamento com essa forma de olhar e ver isso. Para muitas das vezes eu passo a noite inteira dentro de um terreiro desse e acabo não fazendo nenhuma foto. Eu faço 2 ou 3 fotos assim. Eu não vou naquela ânsia de fotografar. Até porque com a proximidade que eu já tenho com eles, eu sei que eu posso voltar lá qualquer dia, qualquer hora, até fora dos rituais, para conversar. Porque eu já tenho essa proximidade com eles. Mas, assim, é de uma forma tão forte e verdadeira o que é apresentado, primeiro pelos batuques, né? No Maranhão, nós temos excelentes percussionistas e essas pessoas, esses negros, aprenderam isso espontaneamente, aprenderam isso com seus avós, com seus pais. Não houve escola para eles aprenderem a tocar. E é impressionante os sons que eles tiram dos tambores, né? O desenvolvimento rítmico daquilo, e vai variando, né? Cada doutrina é cantada e tocada em ritmos diferentes. Eles chamam de mina corrida, mina dobrada. Então, isso é cativante, é envolvente. Além dos batuques, dos tambores, o som das vozes, o vocal, que todos cantam ao mesmo tempo. Geralmente o chefe da casa puxa a primeira vez sozinho e aí ele começa a ser repetido pelos todos os praticantes que estão ali dançando naquele dia. Então vira um coro assim de uma sonoridade impressionante assim. Então isso é de um envolvimento danado assim para quem gosta disso. Todas as pessoas que têm qualquer envolvimento com a dança, com figurino, com ritmos, com tambores e com a voz, não tem como não se emocionar estar dentro do espaço desse. Eu sempre levo pessoas a ser de fora, eu levo amigos que nunca foram nesses lugares e eu vejo a reação deles no momento que está acontecendo aquilo, eu percebo que as pessoas estão em êxtase ali também. E muitas pessoas que vão pela primeira vez e acabam incorporando, apenas como assistente, sentado nos bancos ou até do lado de fora,
acaba incorporando. Porque aquilo ali é como se fosse um mantra daqueles tambores, daquele vocal, como se fosse um mantra que vai percebendo. Se a pessoa tiver uma mediunidade média ou regular ou máxima ali, a pessoa não vai aguentar, quando ela menos espanta, ela vai cair do santo, né? Então, isso é uma coisa muito gostosa de estar nesses lugares, é uma coisa que eu me sinto muito bem nesses espaços, apesar de não ser iniciado e não ser médium, assim, eu nunca senti nada nesses espaços, assim, nunca senti sensações de como se eu tivesse prestes a incorporar qualquer entidade daquelas. Bom, temos duas Rony, perguntas ligadas à questão técnica, que é sobre o uso da luz natural, e outro, quais as principais preocupações técnicas desenvolvidas para a elaboração desse trabalho. Essa última pergunta é da Brisa, e sobre a luz natural é da Joana Marinho, a pergunta. Bem, eu não uso, nos meus trabalhos todos, eu só uso a luz natural. Luz natural, a luz do dia, né? A luz que vem, essa luz que a gente está aqui todo dia com ela, que de noite vai embora. A única luz artificial que eu uso é quando dentro do espaço, se for à noite, é a luz que está ali naquele ambiente. Mas eu não uso flash, não levo nenhum tipo de refletor, nem nada. Dentro desses espaços, eu sempre trabalho com uma velocidade média, assim, mas um ISO muito alto, né? Exatamente porque são espaços, às vezes, que não são bem iluminados. E eu gosto muito, é uma característica eu gosto muito de trabalhar com luz crítica, assim, com pouca luz. Para os retratos desse trabalho, para os rituais é essa forma, né? Agora, para os retratos, eu sempre usei, como ali era uma coisa combinada, eu voltava numa hora que estava combinado com a pessoa que ia ser fotografada, eu já tinha escolhido um espaço dentro da casa onde entrava uma luz boa, uma luz bonita, assim, de janela ou de porta. E aí para esses retratos, eu sempre uso o tripé, porque aí eu já uso um ISO mais baixo para ter uma qualidade melhor e a velocidade acaba sendo muito lenta. O diafragma também mais fechado que eu puder, exatamente para ter uma qualidade, porque o trabalho aí eu já estava com a intenção de fazer uma exposição, de fazer um livro. Então eu precisava que essa foto tivesse uma boa qualidade para impressões de tamanho grande, né? De tamanho de quase 1 metro por 90 centímetros, assim. Então eu sempre com tripés e com muito cuidado para não tremer, né? A gente colocava na posição, pedia para ele ficar bem quietinho, as pessoas, os fotografados, e batia com muito cuidado, e batia várias, assim, uma sequência de várias, para sempre garantir uma com muito foco, com muita nitidez e sem ser tremidas, né? E a outra pergunta, além da luz, foi... A questão técnica, preparação, mas eu acho que você já respondeu. Né? Eu acho que é a mesma coisa, de usar tripé quando for necessário. E o importante, você pode ver nessas imagens, que mesmo estando em lugares distantes, África e Brasil, a luz é muito parecida. O clima deles é muito parecido com o nosso clima tropical, principalmente aqui do Maranhão, de muito calor, né? Então você vê que a luz é muito parecida e uma luz muito dirigida, né, por mim, mas dentro do espaço. Já que eu não tenho luz artificial para colocar a luz, eu coloco eles em relação à luz, né, a luz natural. Eu chegava em determinados lugares, assim, eles tinham aberto toda a sala, abriu todas as janelas, todas as portas, era para deixar bem claro. E aí eu colocava o lugar onde ele deveria ficar, ele ficava sentado ali, ou em pé, às vezes também, e eu começava a fechar toda a sala, todas as portas e todas as janelas, ficava bem escuro. Aí eu abria só uma janela, ou só uma porta. Vocês vão ver que tem sempre uma luz lateral, na diagonal, entrando assim, que é justamente uma luz de janela, uma luz de porta, e o resto muito escuro. Por isso tinha que ter muito cuidado, porque tem foto aí batida com mais de 1 segundo de tempo, viu? 2, 3 segundos, assim. Então, tinha que ter muito cuidado para não tremer. Porque exatamente isso, eu queria um diafragma fechado e um ISO baixo. Então, a velocidade acaba sendo lenta, né?
O Matheus Barbosa pergunta: as práticas sagradas tradicionais ainda têm bastante força no Benin ou elas já perderam muito da força em função das religiões ocidentais? Não, é uma força impressionante, assim. Toda vez que eu consegui, tive a sorte de assistir algum culto, assim, alguma manifestação, muito na rua, eles fazem na rua, assim, debaixo das árvores, os tambores ficam debaixo das árvores, encostados ao tronco ali, eles ficam tocando ali na sombra. Mas é intenso demais. Inclusive, tem um grande festival de vodum, chama Festival de Voduns, no final do ano, dezembro. Eu não sei se coincide com a época do Réveillon aqui da gente, assim. Que é um festival assim, que vai gente de todo mundo para lá. E é como se fosse uma reunião de várias cidades nesse lugar, justamente lá em Uidá, essa cidade onde tem o porto, onde saem os navios. Então, é uma coisa assim garantida para vários séculos, para várias gerações, né, como segura e como uma prática cada vez mais forte. Bom, temos aqui só um minuto. A questão aqui é assim, o Alexandre de Paulo, ele faz uma pergunta: a história do Brasil está intrinsecamente ligada à África. Você tem ascendente com origem africana? O que te motivou a buscar essa vertente fotográfica, a qual me parece documental? Ele também vai encontrar a pergunta da Maria Perpétua, que quer saber assim, qual é a tua afinidade com esse tipo de cultura. Pois é uma coisa que eu tinha muita vontade de saber. Qual é o meu interesse, assim? Porque, basicamente, meu trabalho todo é com negros, né? Primeiro foi despertar esse interesse pela beleza que é transmitido, né? Você vê um negro dançando, você vê um negro tocando, assim, parece que você pode ver filmes e vídeos de crianças africanas dançando assim. Eu sempre digo assim, essa criança nasceu com um tambor dentro da barriga, porque não é possível. Como é que consegue esse movimento, essa destreza, essa força da dança e do cântico, dos tambores, da percussão e tudo mais. Então, isso já é uma aproximação muito grande para quem tem um pingo de afinidade e tendência para música, para fotografia, para cinema, para teatro, né? Tudo está muito ali, muito relacionado, né? Então, eu tinha também essa curiosidade de saber por que esse interesse em mim. Quer dizer, a minha ancestralidade, o negro está muito próximo, assim, eu sou moreno, né? Um moreno claro, mas não sou branco, não sou negro, assim como a grande parte dos brasileiros, né? Darcy Ribeiro já dizia: viva o povo brasileiro pela beleza da sua mistura, da sua mesticidade. E é verdade, por isso que a gente é um país rico e diverso. O Darcy Ribeiro dizia que não existia isso em lugar nenhum do mundo, essa diversidade cultural que o brasileiro tem. E aí, por sorte, não sei se vocês souberam, houve um projeto do Zulu Araújo. Zulu Araújo, ele já foi presidente da Fundação Palmares. Ele fez um projeto, foi aprovado, não sei se foi pela Petrobras, alguma coisa assim. Ele fez um projeto que chamava Brasil DNA África. Esse projeto é fácil achar na internet. E qual era a intenção dele? Era fazer cruzamento exatamente com pessoas do Brasil e pessoas da África. Então, no Brasil, ele pegou, fez exames genéticos, né, das pessoas. Inclusive, eu fiz esse exame porque ele era meu amigo e tudo mais. A gente conhecia do tempo que eu fui lá apresentar o trabalho na Fundação Palmares. Ele pediu ajuda para selecionar algumas pessoas aqui envolvidas com a cultura, que de preferência negras, com a cultura negra e de preferência de cor negra, que era para fazer esses testes do DNA, né? Então, veio umas pessoas de fora também para coletar essas amostras. Era feita com um cotonete comprido, com a saliva da boca, né?
mucosa da boca, colocado ali de uma maneira muito cuidadosa dentro do vidrinho, e isso era despachado para um grande laboratório nos Estados Unidos que tem um banco de imagem enorme dessa genética. Isso era cruzado. E aí acabava descobrindo a origem de cada um, de que aldeia, de que nação você vinha. E eu naquela expectativa que, poxa, agora eu vou saber de que lugar da África eu venho, porque esse meu interesse pela negritude, né, pela cultura negra. Mas, para minha decepção, deu índio sul-americano. Muita gente me pergunta se eu sou índio. Meu cabelo é muito fino, muito liso, né? Apesar de eu ser moreno, assim. Mas aí deu índio sul-americano. Para mim foi uma decepção, porque eu queria ter um sangue negro. Eu queria justificar o meu interesse pela cultura negra. A Ivy te pergunta... só um minuto, por favor. Agora me perdi. Se você teve Se você participou de alguns rituais antes de começar a fotografar? Apenas como observador, né? Observador e assim, com a proximidade, com a liberdade que eu tenho, eu sou convidado, às vezes, até para frequentar os rituais fechados, secretos da casa. Claro que nessas horas a gente não pode fotografar, né? Mas eu posso presenciar, posso participar, posso tomar aqueles alimentos que são servidos, aquelas bebidas, mas não pode fotografar. Alguns outros que não são tão secretos, mas são fechados na casa, pode fotografar, né? Mas os secretos não pode, né? Então eu sempre participo, principalmente agora eu estou fazendo um trabalho de imersão na Casa Fante Achante, é uma casa de tradição que já tem mais de 60 anos, e a minha proposta é passar o ano inteiro dentro da casa. Inclusive eu já fiz isso. Esse trabalho eu fiz durante o ano de 2019 todinho. E agora, no finalzinho, aconteceu essa parada brusca, ninguém pode mais frequentar a casa está isolada lá também, mas eu passei um ano dentro da casa fotografando todos os rituais, peguei o calendário, eles têm um calendário, no começo do ano tem um calendário de todas as festas, de todas as manifestações, de todos os rituais que vão acontecer durante o ano, com data, com horário, com tudo ali. Então, eles passam esse calendário e eu fico me comunicando com eles e vou frequentando. E até mesmo fora dos rituais, eu estou sempre lá na casa para ajudar na limpeza, ajudar na feitura da comida, organizando as coisas da casa. Eu praticamente virei um filho sem ser um filho oficializado, sem ser um filho iniciado, né? Mas eles já me consideram filho e irmãos dos filhos de santo também. Eu acho que você já respondeu em parte essa aqui, Peterson Azevedo. Se você sentiu alguma resistência nos terreiros, tanto do Brasil quanto do Benin. E se você estivesse sozinho na África, você acha que seria mais difícil a realização do trabalho? Além dessas perguntas, temos mais 11 perguntas aqui. Todos mandam elogios ao seu trabalho e os comentários depois eu encaminho a você. Tá, então, claro que você tem dificuldade. Você não pode chegar no espaço dele e sair de fotografar, né? E tem que ter essa aproximação, tem que ter esse namoro que eu já falei anteriormente, né? O que é bem a pergunta? E se eu tinha... Antônio? Opa, se você acha que seria mais difícil a realização se estivesse sozinho. Sim. Olha, lá no Benin praticamente impossível se eu estivesse sozinho. Impossível porque você é muito vigiado, você é praticamente você não tem oportunidade de fotografar. Se não fosse o Brices, que é do Benin, que a família do Brice é praticante do Vodun, ele também. Teve uma pessoa fundamental nesse trabalho que foi a avó dele, a avó e a mãe. A avó do Brice, inclusive, tem fotos dela aí. Ela foi fundamental, uma senhora já de mais de 80 anos. Ela praticamente fez um roteiro de lugares e cidades onde a gente encontraria sacerdotes interessantes e importantes. Então, outra pessoa também fundamental foi ela. Então, eu sempre digo, eu fiz 22 retratos lá. Eu sozinho, se eu fizesse 4, eu acho que seria muito.
Quando eu cheguei lá, eu vi que o negócio era muito mais difícil, né? Até na rua, no Benin, no comércio, na rua de comércio, dos mercados, eles são avessos à fotografia. Eles não deixam você fotografar à toa. Porque isso já foi muito explorado de uma maneira pejorativa da cultura deles, mostrando muito a pobreza. Às vezes chegava fotógrafos lá, jornalistas antigos, e depois de um determinado, vários meses, voltava uma revista lá para eles, com essa matéria, com essa reportagem. E muitas das vezes essa matéria colocava eles de uma maneira muito degradante, muito pejorativa, muito explorando a pobreza, explorando uma forma que eles achavam que não justificava. Então, por isso, eles têm esse cuidado de não deixar fotografar. Então, assim, até na rua, eu não podia fotografar. Um mercado que você entra, um fotógrafo fica louco por dentro do mercado africano lá, porque o colorido é impressionante das roupas. As mulheres se arrumam para ir para o mercado, para sentar no chão, mas parece que elas estão indo para uma festa, assim, o trato com o cabelo, com a roupa, com os turbantes, o colorido belíssimo da estampa das roupas. Então, a gente fica alucinado para fotografar. Mas cada vez que eu ia puxar a máquina, alguém olhava e me apontava o dedo, dizia que não podia, dizia que eu ia ganhar dinheiro com aquelas fotos dele, ia fazer cartão postal, eles diziam muito isso, vai fazer postal. Então, não permitiu de jeito nenhum. Eu até levei uma máquina pequena, uma máquina semi-profissional, para fazer uma fotografia mais discreta. Se puxasse uma máquina maior, profissional, aí mesmo que complicava. Mas eu tenho comigo o costume de nunca roubar a foto, né? Para fazer uma foto, eu preciso da autorização daquela pessoa, nem que seja apenas por um olhar. A gente está na rua, eu mostro o que eu quero fotografar, às vezes sem conversar, sem pedir. A pessoa, no olhar, ela me diz se eu devo fotografar ou não. Então, é uma coisa que eu respeito muito. Se não pode fotografar, não fotografa, né? Agora, aconteceu uma coisa interessante, que lá no lugar onde eu estava morando, era assim, numa cidade, numa casa perto da praia, e aí, quando eu não estava trabalhando, quando eu não estava fotografando, eu ficava andando muito na rua, assim, e levava essa máquina pequena. E as crianças adoram ver gente de fora, gente diferente deles, né? Tanto que eles me chamavam assim de Iovô. Iovô é branco, lá no dialeto deles, né? Até uma vez eu estava passando assim com o Brice, aí alguma criança falou uma coisa assim, aí o Brice traduziu para mim e disseram que ele estava dizendo assim: esse branco já está tanto tempo no Benin que já está ficando preto. Eu já estava tendo essa semelhança e essa afinidade com ele, porque geralmente lá era um sol danado, muito calor, e minha pele já estava bem tostada também. Mas aí essas crianças que me acompanhavam, eu jogava bola com eles e ficava brincando o tempo todo com eles, e juntava assim 20, 30 crianças ao redor, parecia que eu tinha um imã, assim, saía juntando as crianças. E eu fotografava essas crianças quando elas estavam sós, não estavam acompanhadas com adultos. Se algum adulto via, um tio, uma mãe, um irmão, dava carão nela e mim também afastava, né? Então eu fotografei muito essas crianças. Quando eu vim para o Brasil, eu peguei e ampliei essas fotos assim em ampliações pequenas, 10 por 15, mais ou menos, assim umas 200 fotos dessa. E na primeira oportunidade que o Brice teve de voltar ao Benin, ele levou já todos os livros, levou vários livros para todas as pessoas que foram fotografadas, os sacerdotes, o que estava impresso nos livros, né? Esse livro aqui. Então ele levou para todos, entregou em mãos ou mandava entregar. E para as crianças que a gente fotografava, ele acabou entregando para os parentes, para a mãe, para a irmã, para a tia, alguém ali que reconhecia aquela criança que estava na fotografia. E as mães, quando olhavam aquelas fotos das crianças, disseram para ele assim: olha, o Brice, diga para aquele fotógrafo, aquele branco, que agora ele pode voltar aqui e fotografar. Porque elas sentiram a confiança de eu ter devolvido o trabalho, de ter mostrado a intenção e a forma com que eles estavam sendo mostrados ali, né? Uma forma de respeito por eles. E outra coisa também que foi muito importante nesse trabalho, tanto lá quanto aqui, é que eu recebi muito feedback de todas as pessoas que foram fotografadas e que compõem o livro, agradecendo a forma que eles estavam sendo retratados ali no livro.
a forma de dignidade e de nobreza que eles foram retratados. Você pode ver nas fotos, a gente percebe muito isso, né? Um respeito e assim colocando eles no lugar que eles merecem, no lugar que eles são, que eles conquistaram, né? No lugar de altivez e de liderança, toda uma ancestralidade aí por trás de cada foto. A Maria Sandrinha, ela fez 5 perguntas. Opa, para aí nessa foto, só que é interessante tá. mostrar. Essa aí é a voz a avó do Brice. Essa é a Tessie Sodokpar. Essa senhora que foi muito importante nesse trabalho, além do Brice. Inclusive, assim, quando a gente ia numa determinada cidade e procurar uma pessoa pelo nome e dizia que ela que tinha indicado, é como se tivesse assim, abria a porta para a gente. Colocava o tapete e deixava a gente entrar. Quer dizer, eles tinham um respeito muito grande para ela. Então, Dona Tessie foi fundamental nesse trabalho, juntamente com o Brice. Sem eles dois, principalmente, eu não teria conseguido fazer esse trabalho. Voltando a da Maria Sandrin, ela fez 5 perguntas, mas acho que tem 2 aqui que não foram respondidas, as outras 3 já. Quais as dificuldades de direção nesses trabalhos, ou seja, dentro do espaço sagrado? E os fotografados receberam algum retorno de sua parte, que seja fotografia? Essa daqui eu acho que você acabou de responder. Eu levei autorização por escrito para, como eu queria isso, publicar esse livro, eu disse, poxa, eu posso ter algum problema depois de direito autoral de publicar isso, né? Então, eu preciso da autorização de todas as pessoas que foram fotografadas. Então, eu levei autorização por escrito, várias páginas, escrita em francês, traduzido por francês, a no Benin se fala francês, e levei. Mas eu sentia na hora a negociação com eles, a explicação do motivo da foto, o meu interesse de estar ali, porque foi de lá que saiu essa cultura, essa prática religiosa e se estabeleceu aqui no Maranhão. Então, era um trabalho de convencimento, de conquista e muito complexo, né? Tinha uns até muito reticentes, assim, mas o Brice também, como era meu anjo negro que favoreceu esse trabalho, esse contato, ele sendo professor da universidade, com conhecimento profundo sobre essa história de Voduns, né? Então, ele facilitava também, porque além do que eu dizia, ele conseguia colocar isso numa linguagem deles e de uma forma que eles compreendessem melhor a intenção, né? Então, depois que eles concordavam e deixassem e permitisse que eu fotografasse, a gente geralmente marcava, eu volto à tarde, ou então eu volto amanhã, tal hora, eles determinavam a hora e o local, e a gente voltava. Então, quando eu recebi esse sim verbalmente deles, eu não tinha coragem de tirar um papel e mandar para eles assinarem, porque eu achava que ia desconstruir toda aquela conquista que eu tinha adquirido, né? Exatamente assim, no momento que você assina um papel, é como se você estivesse vendendo sua alma, né? Então, eu, para não desconstruir essa conquista que a gente tinha feito ali de um embate de 30 minutos, 1 hora de conversa, a gente sempre levava coisas para eles assim que são importantes quando eles estão praticando os cultos, né? Determinadas bebidas, determinados cereais, algumas coisas assim, a gente sempre levava, comprava e levava como um presente assim que a gente entrava na casa deles. Então foi feito assim. Esse livro não tem nenhuma autorização dos de lá. Aqui no Maranhão eu consegui autorização de todos, né? Porque eu já era conhecido na maior parte deles. E todos sentiam muito valorizados e muito de destaque de estarem participando desse trabalho, né? E todos eles têm muita vontade de ir no Benin também, como eu fui, né? E muitos já foram. O pai Euclides, que apareceu aí, que é dono dessa casa Fonte Achante, que é o chefe da casa Fonte Achante, que eu estou fazendo esse trabalho de 1 ano, já foi lá no Benin também. Se encontrou com pessoas que estão aí na foto também. Inclusive, pessoas que ele encontrou lá, depois que ele foi lá, já vieram aqui no Maranhão, já visitaram a Casa das Minas, já visitaram a casa Fonte Achante do pai Euclides. Então, houve já esse bate-bola entre eles. E assim,
o livro foi feito. Eu disse, eu prefiro arriscar, ter que pagar depois uma indenização, do que perder essa conquista, essa autorização oral, verbal que foi me dada, né? Inclusive, assim, tem muitos aí que eu me comunico com eles pelas redes sociais. Filhos de alguns, assim, que são mais ativos nas redes sociais. Eu sempre que posto alguma coisa assim, eles comentam de lá, eles fazem sempre acrescentam alguma coisa dentro da imagem que eles estão vendo. Então, ficou uma relação interessante assim. Infelizmente, eu não voltei lá ainda. Eu queria voltar e até fazer uma exposição lá. Mas isso é muito caro, né? Uma viagem para o Benin, primeiro você para em Paris, de Paris vai para lá, mais 12 horas, quer dizer, muito longe, muito caro. E até levar um material desse para lá também é muito difícil. Mas, quem sabe, um dia os Oduns ajudem e essa exposição vai ser mostrada lá para eles. Eu vou pegar aqui uma pergunta da Maria Sandin, uma outra, que é Vodun. Vodun é a entidade, né? Equivalente ao orixá. Só que orixá é na língua iorubá e Vodun é na língua fon. Mas é como se fosse a entidade. São aquelas entidades que comparecem nos rituais e se incorporam nos médiuns, né? Nas pessoas que chamam de vodunces, né? Ou dentro da religião do Vodun, chamam vodunces. Então, são essas pessoas que têm essa sensibilidade de incorporar um Vodun, cuidar daquele Vodun, zelar por aquele Vodun. Então, cada praticante tem o seu Vodun de cabeça, tem o seu orixá de cabeça, né? No Maranhão a gente usa muito o termo Vodun exatamente por isso, por ter vindo desse lugar da África, então é muito específico o culto aos Voduns. Mas assim, por exemplo, o que o PRVG registrou mais é mais a parte que foi para Salvador, que foi para Bahia, que são os orixás, que tem todos aqueles paramentos, aquelas roupas paramentadas referente a cada orixá, o Xangô, o Ogum, Iemanjá, todos têm a paramenta que são iguais, né? Aqui não. Aqui a roupa é semelhante para todos, não tem um paramento específico para cada Vodun ou para cada orixá. Então a roupa sempre é uma roupa de linho branco, com bordados lindos, algumas aparecem aí, mas também elas usam saias coloridas às vezes, mas a camisa de cima, a blusa é sempre branca, rendada, e outro detalhe também é quando elas começam a dança, elas não estão incorporadas. Então, começa a dançar e cantar durante vários minutos, como fosse uma preparação para o transe, e elas começam a se incorporar uma a uma, soltas ali dentro. E no momento que ela se incorpora, que ela recebe essa entidade, ela ganha de uma pessoa que está observando uma toalha que está guardada, uma toalha de linho branca, bordada. Ela ganha essa toalha, a pessoa entrega para ela, ela coloca na cintura, e aí é como se aquela toalha fosse guardar, segurar a presença daquela entidade na pessoa. O Rondinelli, ele faz uma afirmação e pergunta: as religiões de matriz afro aqui no Brasil sofreram muita influência do catolicismo. E temos terreiros das mais diversas religiões com ícones cristãos. Na África, você encontrou esses simbolismos ou ícones? É uma boa pergunta. Existe essa grande semelhança, essa grande diferença nessas fotos que vocês estão vendo aí. Então, a grande dica para saber se está na África ou se está no Brasil, quando aparece santo do referente sincretizado com algum Vodun ou orixá, é porque nós estamos no Brasil. Então, o santo do catolicismo, um altar sempre atrás, pode até passando umas fotos aí que a gente vai identificando. E lá não. Lá eles não têm essa necessidade de relacionar qualquer Vodun ou orixá a um santo do catolicismo. Por que isso no Brasil aconteceu? Exatamente, os negros, muito sabidos, muito espertos, faziam esse sincretismo, relacionavam esses Voduns e orixás com o santo do catolicismo exatamente para enganar os senhores de escravos.
eles dentro da senzala, fazendo seus batuques, eles tinham sempre esse santo do catolicismo. Então, durante a noite, se viesse algum vigia, algum senhor de escravo, olhar que dança era aquela, eles diziam que estavam dançando e homenageando algum santo do catolicismo. E esse santo, cada santo do catolicismo tem um correspondente Vodun ou orixá. Por exemplo, o São Benedito, né, que é o santo do catolicismo, é sincretizado com a Verequete, Toia Verequete, né, no nome em Fon, que é o Vodun, que tem essa relação. Então, assim, vários santos, por exemplo, São Sebastião, sincretizado com... Qual é o Vodun? São Sebastião é com... não me lembro agora, mas assim, são vários, né? Todos os Voduns têm seu correspondente no santo do catolicismo. Então, foi uma forma inteligente de burlar a vigilância. E se permaneceu até hoje. Então, você vê nas fotos, todos têm um altarzinho com santo. Ó, bem aqui à direita, nessa está São Jorge, aqui, ó. São Jorge e seu cavalo, né? Então, tem um orixá equivalente. Como são muitos, eu acabo não decorando todos, né? Nossa Senhora com Iemanjá. Olha lá. Olhou o altar no fundo, olhou os santos, estamos no Brasil, estamos no Maranhão. E lá não existe isso. Você pode ver quando entrar uma foto deles, aparece só o assentamento. Vamos ver, vamos trocar um aí para ver se aparece uma foto lá. Essa não. Mais uma. Também não. Pela foto, tem uma pergunta relacionada a uma dessas fotos, ou várias dessas. A Maria Sandrinha, ela pergunta, o que seria aquela ave encabeçada por peixe que aparece na parede de algumas fotos? Isso é lá no Benin, né? Eu não sei, alguma relação que eles têm ali de um Vodun, que às vezes o Vodun tem uma relação com algum animal, né? Com peixes, com aranhas, com pintons, né? Cobras. Então sempre é uma coisa muito simbólica deles. Até os reinos do Daomé tinham seu brasão. Nesse brasão geralmente aparece essas imagens, sincretizando uma mistura de peixe com gente, com animal, vários animais no só. Então é uma coisa muito particular deles. Eu acabei não adentrando nisso. Aqui tem uma pergunta geral do Alexandre de Paulo, que é sobre a questão da dívida histórica de países tipo França com relação à escravidão, à colonização no Benin, ou até no Brasil com relação à escravidão. O país foi o último país a aderir à abolição, né? Mesmo depois de decretado, o Brasil continuou praticando. E pensando bem, até hoje ainda existe a escravidão no Brasil, né? Quantos trabalhadores rurais são resgatados aí pelo IBAMA? Não esse IBAMA novo agora aí, que está desconstruindo tudo que é feito, né? Mas muitos trabalhadores foram resgatados dentro das fazendas. Aqui no Maranhão tem muito, com trabalhos similares à escravidão, a trabalho escravo. Eles chegam vindo às vezes de outra cidade, ficam ali morando da maneira mais degradante possível, e praticamente não recebe salário, porque eles já começam devendo pela alimentação que eles têm que tomar, então eles já começam devendo e é como se fosse uma escravidão. Mas houve realmente essa resistência, e tanto que no Benin, né, foi incorporado pela França mais ou menos em 1800 e no início dos anos 1800, a França emancipou, tomou conta do país, do Benin, mas houve uma resistência muito grande, e o próprio domínio francês, depois de determinado tempo, percebeu que
era importante eles manterem aqueles reis em atividade, como se fosse talvez até uma figura meio simbólica, assim, né? Mas era importante para o bem-estar e o relacionamento deles com os negros, né? Mas isso sempre foi uma coisa, no mundo todo, foi uma coisa muito perversa. A gente vê o que é feito com várias nações, no Peru, por exemplo, né? Os incas, os astecas no México, foram todas civilizações que foram massacradas e desapareceram a arquitetura, os templos deles todos. A gente vê no Peru, por exemplo, ali em Cusco, o Machu Picchu, a gente entra numa igreja de arquitetura espanhola, mas o guia que está levando a gente ali dentro acaba mostrando um buraco, às vezes, no chão, que você vê lá dentro desse buraco um templo inca, que está ali debaixo, que foi soterrado, que foi colocado ali debaixo com uma edificação nova e de arquitetura espanhola por cima. Isso aí em vários lugares, né? Bom, não temos nenhuma pergunta sobre esse tema, ou essa parte de hoje. Aqui tem uma observação que é feita pelo Nilson sobre, acho que é o São Jorge, que ele fala que é Oxóssi nas religiões e nas religiões minas, Isso, é Azone. isso. Oxóssi com São Jorge, perfeito. Até as armas que o Oxóssi usa, né, são armas que remetem ao São Jorge caçador. Tá, então aqui nós encerramos esse tema. Vamos em frente. Eu vou só relatar rapidamente um fato que aconteceu. O PRVG esteve no Brasil começo dos anos 80. E aqui ele se encontrou com esse antropólogo Ferretti, esse que me deu aquela diretriz para achar o Brice, e visitaram a Casa das Minas, né? Exatamente quando ele afirmava essa história toda da Guantibê ter vindo aqui parar na Casa das Minas. E eles decidiram, o Ferretti, a mulher dele, Mundi Carmo, Dona Celeste, uma senhora da Casa das Minas, uma das chefas da Casa das Minas, e o PRVG, e decidiram ir ao Benim, né? Então, eles fizeram esse grupo e foram ao Benim. E lá na cidade de Uidá, onde exatamente saíam os navios, eles tinham um percurso do centro da aldeia, do povoado ali, até a praia, né? Um caminhozinho até a praia, de onde hoje lá nessa praia tem um portal do não retorno, um monumento em alvenaria, grande, como se fosse uma grande porta, exatamente simbolizando que ali saíam esses navios. Então, esse grupo que saiu daqui fez esse percurso caminhando, é um percurso de mais ou menos uns 30 minutos, caminhando por uma estradinha assim de terra. Eu fiz isso também, até chegar na praia. E no momento que eles estão caminhando, Dona Celeste, que pratica aqui na Casa das Minas, praticava, já morreu, infelizmente, resolveu cantar uma doutrina, um cântico que era conhecido aqui, que era de costume ser cantado aqui na Casa das Minas. Então ela começou a cantar no meio daquele cortejo, acompanhada por vários nativos, vários africanos ali da região. Então ela começou a cantar. Eles identificaram esse cântico e começaram a acompanhar elas, acompanhar a Dona Celeste com o mesmo cântico e batendo palmas até chegar na praia. Então isso aí mostra exatamente a ancestralidade de como essa doutrina saiu de lá e chegou ao Maranhão, e até hoje ainda era cantada da mesma forma aqui no Maranhão. Então, o PRVG narra isso na contracapa do livro do Sérgio Ferretti, dizendo que foi um dos momentos mais emocionantes na vida de pesquisador dele. Ele presenciar esse momento, Dona Celeste cantando e os nativos lá do Benim acompanhando a mesma música. Imagina a emoção, né?
Bom, não temos mais nenhuma pergunta. Tem mais uma? Márcio, Opa! eu queria fazer uma observação. Eu vi que você tem esse livro aí, dessa viagem e tal. Esse livro ainda está disponível para venda ou não? Como é que faz se eu quiser adquirir, se Esse alguém quiser livro, adquirir, como é que faz? esse livro tem à venda em livrarias aqui do Maranhão, mas eu faço a remessa para qualquer lugar do Brasil, já vendi até para fora do Brasil. É fácil, é só fazer um depósito, uma conta e manda o comprovante, o endereço, que depois de 3, 4 dias ele já está no destino. Então é Inclusive só fazer essas lives agora têm sido importantes, fundamentais. Eu tenho vendido muito livro depois dessas legal. lives aí. É só fazer contato com você via site, então? Pode ser pelo site, por Facebook, direct do Instagram, qualquer forma assim. No site tem o meu e-mail também. Ah, legal. Tem uma Legal. pergunta, tem alguém reclamando que eu esqueci de fazer uma pergunta. Tem uma pergunta do Alberto sobre o fechamento dos terreiros no Brasil. Isso aí é terrível que está acontecendo pela perseguição das religiões contra a religião de matriz africana, né? As religiões pentecostais, eu não vou nem denominar assim, mas são religiões que têm aversão às religiões de matriz africana, e acontece de terreiros a aparecerem queimados na noite, os santos quebrados, depedrados, assim, vários espaços. Então, isso é terrível, isso aí tem aumentado muito. Inclusive, esse governo que está aí intensifica isso, estimula essa raiva, essa perseguição. É lamentável. Vários terreiros estão se juntando e fortalecendo essa proteção, né? Mas é uma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer.